então, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bag, da Bag Art Studio, trazendo para vocês o primeiro vídeo de dicas aqui no meu novo canal, então sejam muito bem-vindos. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que eu estou bem feliz e empolgado em criar esse novo canal para vocês, onde eu vou trazer dicas, speed arts, tudo sobre esse universo de ilustrações, de design e em geral, tudo bem? Então se você é novo por aqui, já vai deixando o like aí embaixo, se inscrevendo para ajudar o canal a crescer, ativar o sininho também, esses negócios de youtuber que eu não estou muito acostumado, mas a gente vai pegando jeito. O vídeo de hoje é uma sugestão de várias pessoas que mandaram mensagem para mim no Instagram, no Facebook e no próprio comentário do vídeo anterior que eu postei a esse. Eu postei um stories no meu Instagram perguntando quais seriam os temas que vocês gostariam de ver aqui no canal novo. E um dos temas muito bacanas que foram sugeridos lá é sobre luz e sombra nas ilustrações. Como aplicar luz e sombra e quais são os conceitos principais por trás dessa técnica de ilustração. E para iniciar esse primeiro vídeo aqui do canal, eu vou deixar bem claro que nesse canal a gente vai tratar sobre ilustrações em 2D, a maioria delas vetoriais. Então podem ser ilustrações para fanarts, ilustrações para o meio publicitário, como mascotes e logos ilustrados, ilustrações para estamparias, tudo que envolve esse universo de ilustração 2D vetorizado, que é o que eu sei fazer na verdade, né? Porém, apesar de tratar especificamente de ilustrações em 2D e na maioria das vezes vetorizada, existem alguns conceitos que a gente aplica nesse tipo de coisa que são válidos para todos os estilos de arte, não só para esse estilo específico, que são conceitos mais básicos, baseados em coisas do mundo real, como a luz e a sombra. Afinal, a gente está tentando retratar um comportamento do mundo real na nossa arte através de algumas técnicas. Então, isso vale para qualquer tipo de coisa. Então vamos começar a desvendar esse mistério de luz e sombra? Bora lá! Digamos que você tem algum objeto ilustrado ou alguma ilustração já semi-pronta e você agora precisa aplicar a luz e a sombra nesse objeto. Mas antes você precisa ter em mente alguns conceitos um pouco importantes para começar a sair aplicando a luz e a sombra nesse objeto. Eu vou usar esse objeto aqui como exemplo. Eu vou fazer propaganda de mim mesmo enquanto eu não tenho patrocinador, tá? Tudo bem. E eu vou também usar esse luminário aqui que parece um chuveirinho que eu uso para desenhar, para tentar exemplificar para vocês de forma bem prática como que é o funcionamento de uma luz e de uma sombra no mundo real, para depois a gente pegar esses conceitos e levar para nossa arte no 2D, no software, tudo bem? O primeiro passo é definir um ponto de luz, de onde que está vindo o principal foco de luz que vai interagir com o meu objeto, que vai receber essa luz e consequentemente essa sombra. No mundo real, por exemplo, nós temos o Sol, no dia na maioria das vezes, que é a luz principal. Então todos os objetos que estão sob o Sol, sob a luz solar, eles vão interagir com essa luz e consequentemente gerar uma sombra. Então qualquer objeto que estiver sobre o Sol vai ter luz e sombra de acordo com a posição do Sol em si. Então é muito importante a gente definir qual que vai ser o foco principal de luz da nossa ilustração. Nesse caso, o foco principal de luz é essa luminária aqui. E o objeto que está recebendo esse foco de luz é esse copinho. Nesse exemplo aqui agora, a luz está vindo totalmente de cima, então a parte superior do objeto está totalmente recebendo essa luz e a parte de baixo não está recebendo tanta luz quanto a de cima. Então vocês vão notar que a parte de cima está bem mais clara que a de baixo. Por isso que é muito importante a gente definir primeiro onde vai estar essa luz, porque daí, independente do objeto que esteja abaixo dessa luz, ele vai ter que seguir as mesmas regras de luz e sombra, porque a luz não se mexe. Já os objetos podem estar em qualquer lugar dentro do canvas, dentro da imagem que nós vamos trabalhar. Quando a gente pensa nesses objetos sólidos em 3D, a gente tem que colocar em mente que não tem sombra se não tiver luz. E toda vez que tem luz, consequentemente vai ter uma sombra. Então essa é uma regrinha básica que a gente tem que tomar em mente quando a gente for fazer os nossos desenhos e definir um foco de luz para eles. Tá, mas vocês devem estar se perguntando, por que eu estou falando de objetos em 3D se o foco aqui é falar sobre luz e sombra em artes vetorizadas? Justamente isso, você precisa pensar na sua arte, apesar dela ser 2D, como 3D, porque afinal os seus desenhos eles são compostos por sólidos, são compostos por esferas, são compostos por cubos, e quando se tem uma luz dentro do seu desenho, ela vai interagir diretamente com esses objetos. E o seu trabalho é analisar isso e simular qual será essa luz, essa sombra, de acordo com o formato dos sólidos que compõem o seu desenho. Parece complexo de início, mas não é tão complexo assim. Na prática fica bem mais fácil, principalmente se você praticar bastante. Ok, chega de falação, então agora que você já sabe mais ou menos como que funciona o comportamento de uma luz e de uma sombra em um objeto sólido, e tendo em mente de que você precisa passar isso pro 2D e tentar simular um 3D dentro do seu desenho 3D. Ficou confuso isso?
Acho que não. Vamos para a parte prática. Então eu vou abrir agora uma ilustração aqui no software e vocês vão ver como é que tudo funciona. Tudo bem? Bom, galera, eu abri aqui um projeto no Affinity Designer, que é o software que eu uso para vetorizar as coisas e fazer meus trabalhos e tudo mais. Todo tipo de criação que eu faço, atualmente eu uso o Affinity Designer, tá? Ele é um programa da Affinity, by Serif, é a empresa que distribui o Affinity Designer, Photo e o Publisher. Uma empresa relativamente nova, mas que tem softwares maravilhosos. Eu recomendo muito. Se você não tem muita grana para investir em software agora, eles são softwares baratos e brigam de frente com qualquer outro software do mercado. Enfim, foi um jabá bem aleatório, porque não estou recebendo nada, tá? Tudo bem? Mas é que eu realmente gosto muito, então eu sempre recomendo mesmo. Eu fiz esse pequeno sapo aqui de topete, porque, não sei, para exemplificar para vocês como que eu vou aplicar a luz e a sombra nesse objeto. Então eu tenho aqui a outline que eu fiz desse sapinho e agora eu vou aplicar a cor base. Aqui embaixo eu defini algumas cores já para ser a cor base do nosso sapo. Eu tenho aqui o preto que vai ser a outline, tenho aqui o verde que vai ser a cor base do corpo, o amarelo para alguns detalhes, tipo a pálpebra e alguma coisa, algumas manchinhas talvez, o marrom para o topete em si e um branco aqui que não está dando para ver direito, mas tem um branquinho aqui, ó, que vai ser fundo do olho, uma luz muito forte, que a gente pode usar o branco também para fazer e tudo mais. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a colorir então a base do sapo. Essa outline eu coloquei... Ela é um objeto só, eu combinei tudo mesmo, porque como é um projeto para exemplificar, né, um processo, alguma coisa, eu deixei bem tudo grudadinho para ficar um objeto só e ficar mais prático de mexer. Então eu vou aqui colocar a base verde no sapo. Não precisa fazer muito bem feito essa parte aqui, ó. Tá vendo que eu tô fazendo bem rápido? Porque tá atrás da outline, então não tem importância se ficar torto essa parte. Só se você tirar a outline depois, aí você vai ver essa ameba toda torta assim. Mas fechou, a outline já corrige muita coisa. E é por isso que eu gosto de trabalhar com artes com outline, que facilitam muito e deixam mais rápido o processo também. Vamos então agora colocar o topetinho com uma outra cor. E o bacana do Affinity Design é que você vai ter tudo em vetor depois, então você pode alterar, mexer e fica um arquivo ridiculamente leve. Então é muito bacana realmente trabalhar com ele. Vamos colocar a pálpebra do olho aqui de amarelinho. Vamos duplicar essa aqui. Agora podemos combiná-las. Vamos colocar aqui então agora o olhinho com a cor branca. E fechou, já temos a nossa base do sapo, sem luz e sombra, apenas com cores. E é isso aí que nós vamos trabalhar agora. Eu vou salvar uma cópia. Opa! Deixa eu juntar aqui. Eu vou salvar uma cópia dele aqui do ladinho, para depois a gente poder comparar, tá? Então já temos aqui o nosso sapo, todo bonitão, todo faceiro. E vamos agora definir o que eu comentei antes, exemplificando a parte com o copinho e a luminária. Vamos definir da onde que vai vir o foco de luz para a gente poder aplicar esses efeitos aqui, tudo bem? Então vamos definir aqui, não vamos inventar muita firula por agora, vamos com uma coisa bem básica. Vamos definir que o foco de luz está vindo aqui de cima mesmo, em um ângulo de 90 graus. Então a luz ela vai estar vindo toda... vai estar pegando na maioria da parte aqui em cima no sapo. E aqui embaixo assim não vai ter quase muita luz, porque essa parte de cima aqui, como a gente tem que pensar em 3D, o sapinho, se você analisar, ele pode ser considerado como esférico. Então ele é redondinho, então a gente pode imaginar que aqui é uma esfera e aqui embaixo a luz que vai estar vindo aqui em cima vai fazer luz, vai fazer sombra aqui embaixo. Então vamos ter que levar isso em consideração, tudo bem? Ok, tendo esse foco de luz aqui em cima como base, vamos começar a mexer com as nossas cores. Para fazer as cores, para aplicar a luz e a sombra, vamos fazer o seguinte. Existem várias maneiras de criar uma paleta de cor de luz e sombra. E para o vídeo de hoje eu vou fazer a mais básica de todas, que é adicionar preto ou adicionar branco nas cores matiz, que são os tons originais do nosso projeto. Existem outras formas de fazer, mas não vou abordar aqui nesse vídeo hoje. Pode ser um vídeo futuro se vocês quiserem. Então, para fazer a luz e a sombra desse personagem, vamos definir que vamos ter duas cores sombra e duas cores luz. Então nós vamos primeiro fazer as cores sombra. Vamos criar uma cópia
paleta aqui, original. Eu já deixei uma mascarazinha preta por cima. E vamos deixar ela meio transparente aqui, para criar a primeira cor sombra. O preto, obviamente, não vai ter nenhuma alteração. Então nós temos aqui, ó, coloquei essa máscara preta com 40% mais ou menos de opacidade. Ela já deu uma boa modificada nas nossas cores. Então já vamos deixar assim. Vamos então agora fazer o seguinte. Fazer mais uma cor de sombra. E vamos aumentar aqui a opacidade para deixá-la um pouco mais escura. Então olha só, nós já temos aqui as primeiras cores que vão compor a sombra da nossa ilustração. E vamos fazer a mesma coisa para a luz. Vamos duplicar isso aqui. E a máscara que antes era preta, agora eu vou deixá-la branca. E vou deixar também com 40 para a primeira cor. Ou menos, porque o branco ele deu uma boa modificada na cor. Então vamos deixar um 20%, que eu acho que é bacana. E vamos duplicar novamente. E mexer de novo aqui. Agora o preto, obviamente, ele recebeu alterações, né? Porque eu estou adicionando branco no preto. E antes, só o branco tinha sofrido alteração. E agora ele não sofre, porque eu estou colocando branco nas cores. Então, olha só. Rapidamente a gente conseguiu definir aqui a paleta de cores que vão compor o nosso personagem como um todo. Mas lembrando que esse é o modo mais simples, mais rápido e mais básico de compor uma paleta de cor de luz e sombra. Às vezes nem é tão recomendado você usar esse tipo de técnica, porque você vai ter tom atrás de tom. Então você vai trabalhar só, por exemplo, a cor verde, você vai trabalhar só essa tonalidade de verde no desenho. E às vezes em ilustrações não é interessante você abordar só uma tonalidade de cor para brincar com luz e sombra. Mas isso eu explico em outro vídeo com mais detalhes. Primeiro vamos focar aqui na nossa paleta que já está criada. Então vamos deixar ela aqui do ladinho. E vamos então começar a aplicar essa luz e essa sombra no nosso personagem. Vamos começar pelo corpinho do sapo, que é o mais grande assim, para a gente já ter um resultado bom de cara assim. Eu vou começar aplicando a sombra. Tanto faz você começar aplicando a sombra ou aplicando a luz. Como é um processo que é seguido um passo a passo, não tem importância a ordem que você aplica, ou a luz ou a sombra. Eu gosto de começar pela sombra, é uma coisa pessoal mesmo, então tudo bem. Lembra que eu falei que a luz está vindo aqui de cima e está pegando bem forte aqui em cima da cabeça do sapo? Então, aqui embaixo ele vai ter bastante sombra para contrastar com a bastante luz que está ali em cima. Lembrando que o sapo é uma esfera. Então se você tem alguma dificuldade em como aplicar essa luz, essa sombra, pega aí imagens de como se comporta a luz em objetos geométricos básicos. Como se comporta a luz em uma esfera? Como se comporta a luz em um cubo? Então você vai transportar isso para o seu desenho, porque afinal o seu desenho nada mais é do que uma combinação de cubos, de esferas, de cones e de outras formas geométricas. Então você sabendo como se comporta a luz nos objetos base, você consegue imaginar como que a luz vai se comportar no seu desenho em si. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou colar aqui do ladinho para vocês um exemplo um pouco mais complexo, mas para vocês entenderem como que vai funcionar essa aplicação e como que a gente vai transportar os conceitos dos sólidos básicos para o sólido, ou seja, para a nossa arte, seguindo os conceitos básicos mesmo. Então temos aqui uma esfera com uma luz na mesma posição que a gente colocou para o nosso sapo, e essa luz está vindo de cima. Então olha só, aqui no centro e aqui em cima vai ter uma grande luz, um grande foco de luz, vai ficar bem clarinha a cor. Vai ser a luz direta do nosso objeto. E veja que aqui embaixo ele meio que criou um côncavo de sombra. Então é esse tipo de coisa que a gente vai trazer para o nosso desenho em si. Então aqui embaixo eu vou começar a aplicar essa sombra. Está com a cor branca aqui, mas vou pegar já a primeira cor de sombra que a gente criou do verde. E vou seguir esse exemplo aqui, ó. Vou criar esse côncavo aqui embaixo da mesma forma que tem na esfera aqui. Então criei aqui. Eu vou fazer bem por partes mesmo, para vocês entenderem bem como é que vai funcionar tudo. Quando você começa a pegar o jeito, você já naturalmente já vai vendo o formato do desenho, já vai colocando, aplicando. E realmente começa a ficar bem prático quando você vai praticando e testando. Eu vou deletar aqui esse do bracinho, porque
o bracinho ele tá para frente, né, do corpo, então ele vai se comportar diferente. Então eu vou só recortar aqui esse pedaço que tá do bracinho que ficou dos braços. E beleza. Veja que nós temos aqui, vou criar um pouquinho mais aqui, porque esse bracinho gordinho dele aqui também vai estar fazendo uma sombra aqui embaixo. Então vamos fechar isso aqui e deixar também com sombra. A perninha é a mesma coisa. Se a gente está vendo uma luz aqui em cima, a luz vai pegar aqui no gelinho dele mais ou menos e vai projetar uma luz, uma sombra, perdão, vai projetar uma sombra aqui no pezinho dele, que vai se estender aqui tudo para baixo. Então vamos criar aqui essa sombra. Também de modo côncavo, porque o joelhinho também pode ser considerado um objeto esférico do sapo. Vamos duplicar aqui para o outro lado. Eu fiz um sapo simétrico justamente para facilitar a nossa vida aqui. Aqui o bracinho dele também, como ele é meio gordinho, a gente pode considerar que ele é meio oval e também tem um formato esférico. Então aqui no topo ele vai estar recebendo um pouquinho de luz, não tanto quanto lá em cima, mas aqui também vai estar um pouquinho. Então aqui a gente vai projetar essa sombra que o bracinho esteja fazendo na mãozinha dele aqui também. E vamos duplicar aqui. Aí você pode estar se perguntando, por que eu não estou fazendo a sombra no pedaço todo, estou deixando essa fita aqui mais clara com a cor original? Eu vou explicar isso depois, daqui a pouquinho, e eu já explico para vocês por que disso, tudo bem? Então aqui na parte de baixo a gente já finalizou o primeiro nível de sombra. Se a gente considerar que os olhos deles estão saltados para fora, meio esbugalhados, eles também vão criar uma sombra projetada aqui embaixo, porque vai ter uma luz ali em cima pegando no olhinho. Então vamos fazer isso também. E o topetão, claramente ele está para frente, né? Ele está caindo por cima da cabecinha dele. Então se ele está recebendo uma luz aqui em cima, ele vai também criar uma luz projetada aqui embaixo. E o primeiro nível de sombra do nosso sapo está pronto. Eu criei aqui 2 níveis. Então vamos ter a cor básica, a sombra 1, a sombra 2, a luz 1 e a luz 2. Você pode criar quantos níveis você achar melhor. Quanto mais níveis, mais próximo do real você vai chegando. Aí depende do estilo do desenho que você está trabalhando. Geralmente o Cartoon ele trabalha com 1 ou 2 só níveis de luz e sombra. Eu gosto de trabalhar com 2 ou 3, dependendo da ocasião. Então vamos rapidinho aqui aplicar uma sombra mais intensa um pouco. Ou seja, escolher alguns lugares que ao nosso ver, tenha muito menos luz do que a cor 1 de sombra e aplicar a cor 2 de sombra. Então vamos colocar aqui como exemplo. Duplicando aqui para o outro lado. Ok, eu não vou criar aqui na mãozinha porque já está um pedaço bem pequeno da luz da sombra 1. Então não faz sentido eu tampar a maior parte dele com a cor de sombra 2. Vamos deixar assim. Talvez aqui no tapetinho eu coloque só um filetinho bem pequenininho. Ok. Fechamos a sombra do corpinho do sapo. Então veja aqui nos objetos, temos a base, sombra 1, sombra 2. As sombras eu vou agrupar aqui certinho. Vamos fazer então a sombra dos outros objetos? Ok. Lembrando que a pálpebra também, o olho dele é esférico. Então vamos replicar esse mesmo efeito aqui da esfera para o olho também. Fazendo aqui esse movimento côncavo e fechando aqui do lado. Vamos pegar a cor de sombra 1, então amarelinho, que é essa aqui, e duplicar aqui, inverter, para ficar simétricozinho, e fechou. Temos aqui, não vou colocar a sombra 2 no olhinho não, vou deixar assim mesmo, tá? Vamos aqui para o topete. O topete ele vai ter pouca sombra, porque ele é o objeto que mais está recebendo a luz aqui no caso, né? Então eu vou colocar só uma coisinha aqui para não dizer que a gente colocou uma sombra no topete. Só aqui um pedacinho e um pedacinho aqui. Só para dizer que ele tem alguma coisinha de sombra.
Bom, agora eu vou botar só o olhinho ali dentro, né? Então vamos colocar aqui. Fazer um côncavo ao contrário, porque a pálpebra que está fazendo a sombra dentro do olho. Então vamos colocar ele ao contrário aqui. Vamos duplicar. E aqui. Fechou. E agora nós já temos todas as sombras aplicadas no nosso desenho. Ele já está bem diferente da base do começo, né? Veja que ele já está bem mais bacana, bem mais realista. Apesar de ser um cartão, né? Ele já está com um efeito muito mais superior ao efeito base aqui que a gente fez no início. Então agora é hora de aplicar as luzes. Então vamos começar pela luz do topete, que é o que mais está incisivo, né? É o que mais está pegando ali em cima. E vamos começar a aplicar aqui. Como o topete ele é uma mistura de elementos, como que eu posso dizer? Elementos cônicos, elementos esféricos. Então nós vamos também aplicar o mesmo efeito aqui que a nossa esfera está nos dizendo para colocar. Vamos colocar primeiro aqui, ó, a luz 1. E como esse formato de folha, ele tem uma barriguinha redondinha mais na parte aqui de baixo, vamos supor que tenha essa bolinha aqui simulando isso aqui, ó, da esfera, tudo bem? Então vamos fazer isso aqui para essa parte também. E fechar aqui. E temos aqui a luz do nosso topetinho aplicada, a luz 1, né? Primeira cor de luz. Vamos fazer a mesma coisa agora pro sapinho, pro corpo. Então vamos criar aqui um contorninho em todo o sapo, aqui pro lado de fora. E agora eu vou explicar para vocês o que seria esse contorninho e aquilo que eu tinha te falado antes que eu ia explicar agora, do porquê que eu deixei esse filetinho aqui. Aqui na esfera, por mais que tenha excesso de luz aqui embaixo, quando a luz bate na esfera e bate no ambiente, sempre vai haver um reflexo do ambiente no objeto de volta. Então é como se fosse um espelho, é como se a superfície fosse um espelho que vai refletir um pouco da luz dela mesma para o objeto de volta, na parte que tem sombra. Tá vendo aqui no objeto que a sombra projetada e a parte de baixo aqui do objeto é onde tem menos luz, mas ainda assim vocês conseguem ver um filetinho de luz que está contornando aqui o formato do objeto? Essa é a luz refletida. É quando a luz de cima, que é o foco de luz principal, bate no objeto, ela faz a luz do objeto e a sombra, essa sombra faz a sombra projetada na superfície, mas essa mesma luz lá em cima bate na superfície e volta como espelho para o objeto, e esse espelho, essa luz que volta como espelho, contorna o objeto e a luz refletida. Então é basicamente isso que eu tento fazer aqui. Eu vou deixando essas luzes refletidas aqui, ó. Tá vendo que eu não cheguei a sombra até ali embaixo? Eu sempre deixo esses filetinhos de luz refletida para simular esse movimento. E fica bem bacana, dá um resultado bem diferente, é muito bem usado. E é muito usado isso em ilustrações vetoriais. Então, vamos criar um contorninho aqui. Que nós estamos criando aqui. É a luz direta mesmo do objeto. Vamos criar essa bolinha. Eu gosto de deixar os objetos de luz tudo em cima dos objetos de sombra, porque daí eu consigo sobrepor aqui a luz refletida e fazer algumas coisas que, ficando por cima de todas as sombras, seria mais legal. Vamos criar a bolinha aqui da reflexão. Não é reflexão de parar e refletir não, tá? É reflexão da luz mesmo. Outra bolinha aqui. Aqui na mãozinha eu vou criar só umas esferas assim, como se o bracinho dele fosse bem gordinho e a luz lá em cima estivesse dando apenas uma luz direta em algum pedacinho do braço dele. Então estou duplicando aqui agora. E para o primeiro nível de luz do corpinho eu acho que funcionou. Eu não vou colocar aqui embaixo, talvez eu coloque só uma luz refletida aqui na mãozinha. E aqui também. Vamos duplicar e colocar do outro lado.
e no pezinho aqui também. Como a gente tem aqui pedacinhos bem pequenos de luz, eu não vou criar outra, não vou colocar a outra cor de luz não no corpinho, vou deixar assim mesmo. E eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou criar agora a luz do olhinho aqui em cima, né? Aqui. E vamos pegar a cor de luz e duplicar. O olho não tem, porque o olho já é branco, então se colocar não tem outra cor mais clara que o branco. E então não vamos colocar uma cor de luz no olho. Apesar de que é interessante você fazer o olho de uma cor que não seja totalmente branco. Eu vou exemplificar isso para vocês aqui rapidinho. Para justamente você ter como depois fazer o reflexo branco do olhinho. E realmente fica muito mais interessante do que você fazer o olho totalmente branco. Então olha só que diferença que já dá. Vamos criar e duplicar aqui. Opa. Veja que ficou realmente bem melhor do que se a gente colocasse o olho totalmente branco e a luz não existisse, basicamente. Aqui no tapete eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar a luz 2, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma luz bem mais forte em alguns pontos onde a nossa foco de luz principal está batendo com muita intensidade, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar essa cor e ela vai ser branca. Eu gosto muito de usar esses highlights, né, de cor branca em alguns pedaços do desenho. Isso dá um destaque muito legal de onde está vindo essa luz. E eu aconselho bastante vocês treinarem a colocar esses highlights brancos bem estrategicamente em alguns pontos. Não exagerar, é claro, porque eles são realmente para locais onde a luz está batendo de forma bem incisiva. Então, realmente só aqui na parte de cima mesmo que eu vou colocar. Então, fechando essa luz branca aqui agora, nós temos basicamente o nosso sapo pronto. Nós temos aqui as luzes, as sombras aplicadas, vindo de um foco de luz de cima, da parte bem vertical mesmo, bem básico. E o que eu aconselho para vocês agora? Tentar mudar, por exemplo, esse foco de luz e recriar a mesma imagem, só que com a luz diferente. Vocês vão ver a diferença que o foco de luz bem posicionado e as cores bem aplicadas de luz e sombra podem fazer em um desenho. Isso é muito importante para você criar coerência entre vários elementos que podem estar compondo a sua arte final. Então isso é bem importante. Então, vamos voltar aqui. Eu vou só colocar essa outline de uma cor diferente, só porque eu gosto de... Eu prefiro outlines coloridas do que outlines totalmente pretas, às vezes. O desenho fica mais legal. Em algum outro vídeo eu vou explicar para vocês aquele negócio de como criar outras paletas de cores sem ser adicionando preto e branco diretamente na cor matisse, na cor base. E é muito bacana, dá um resultado muito melhor. Sério mesmo. Então eu vou colocar aqui do ladinho para vocês compararem o nosso sapo com luz e sombra e o nosso sapo sem luz e sombra. Então olha só a diferença que dá trabalhar com uma luz e sombra bem bacana do ladinho aqui do nosso sapo sem luz e sombra. É claro que existem artes que propositalmente não tem luz e sombra. Também é um estilo muito bacana. Mas se você quer aplicar luz e sombra nos seus desenhos, eu espero que tenha ficado bem claro aqui de como que funciona dessa forma, tudo bem? Então é esse aí o resultado, eu espero que tenham curtido. E é isso aí. Bom galera, essa foi a dica de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um comentário aí embaixo. Não esqueçam de dar like no vídeo para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E uma coisa legal que eu quero deixar na mente de vocês aqui nesse vídeo é: fiquem em mente, essa sigla aqui significa prática, estudo e foco. Sem isso em mente, vocês não vão conseguir evoluir, não vão conseguir fazer as coisas que vocês desejam. Então isso é realmente muito importante, eu espero que vocês não esqueçam. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Falou!